O orgulho e a humildade realmente são antagônicos, né? Se nós pegarmos uma linha, no extremo está o orgulho, no outro está a humildade. E nós, lembrando aqui também dos antigos reis, né? Nos séculos passados, os reis, eles eram considerados como enviados de Deus, e até poderiam mesmo, né? Porque a espiritualidade poderia ali fazer reencarnar uma criatura, um espírito evoluído no seio dos reis, para que um dia ele pudesse ali atingir o poder como rei, e assim mudar aquele povo, ajudar aquele povo a se melhorar. E isso nós temos exemplos, né? Muitos exemplos que isso ocorreu. Mas o orgulho ainda vetou todo esse entendimento espiritual. Foram séculos e séculos onde os reis, né, em sua maioria, achavam que eram enviados de Deus, mas que eram até diferentes, até porque o seu sangue deveria ser azul, não é? Então, chegaram até a cortar para ver se o sangue era azul mesmo, né? E, lamentavelmente, era vermelho, né? Então, mas aí também começou a proliferar esse orgulho, não entendendo a questão da divindade, né? Que ele estava ali para servir o povo e não se servir do povo, né? E aí ele condecorava os seus mais chegados, aquelas pessoas que lhe davam sustentação ali na corte, né? Com títulos de nobreza, não é? Então eram condes, eram todos os títulos, a condesa, o conde, que eram outorgados aí a eles pelo rei, e eles então achavam que eram melhores do que aquele outro povo, aquelas outras pessoas que até faziam parte do seu próprio meio. Isso era um tipo de, isso era um tipo de negócio, ele até comprava, né? Ele comprava, exatamente, isso aconteceu, né? No Brasil, que quando o Dom João VI chegou aqui, ele precisava de moradia, isso é história, né? Ele precisava de moradia para a sua corte, então ele, aquele que lhe dava uma casa, ele dava um título. Dizem, inclusive, os historiadores, que foi o rei que mais outorgou o título na história do mundo, né? Quer dizer, Dom João, certo, não dava importância nenhuma para aquilo, né? Porque ele estava usando ali e, como a pessoa queria, ele dava, né? E, recentemente também, nós tivemos uma empresa na cidade de Uberlândia vendendo os brasões, né? Então, você chegava lá com o seu nome e ali com o seu sobrenome, ele era dito, olha, esse aqui era o brasão da sua família. Então, eu acredito que hoje já não exista mais essa empresa, porque de sã consciência, alguém comprar um brasão desse, né, mesmo que não entenda, não acredite na reencarnação, mas a troco de quê? Né? E aí a gente vê alguns títulos também que são oferecidos por algumas pessoas, e essas pessoas compram esses títulos, né, na nossa sociedade, para mostrar que sua empresa vai bem. Pode até ser, né? Mas a empresa dele é ele, não é? Como é que fica isso, meu amigo? Lamentavelmente, tudo nasce, e Jesus já sabia disso, do orgulho do homem, né? A vaidade, a prepotência, como nós dissemos há pouco. Então o indivíduo compra até o título para poder mostrar que ele tem uma certa nobreza, ou seja, que ele é diferente dos outros. Ou seja, ele estuda o Evangelho de Jesus, nunca estudou, nunca pegou o Evangelho para ler, porque ele devia ser o contrário, ele devia se despir desses valores. Valores que o estão levando à ilusão, pura ilusão. É como engarrafar fumaça, minha gente. Não é? Aí sim é que diz um amigo nosso, já 93 anos, de estudos, de doutrina espírita, pessoa que já nasceu de berço espírita, mas que entende bem isso. Como eu vou buscar conhecimento, ou aí quando não os tenho, eu busco ainda pagando, para mostrar aos outros que eu sou capaz? Que brincadeira é essa? Que ilusão é esta? Imagine o desencarne de uma criatura que assim pensa, quando ele vê que na verdade ele perdeu aqueles 70, 80, 100 anos de vida, como já podemos dizer hoje.
e não fez nada de contribuição para si próprio. Jesus sabia disso, sabia que nós nos iludiríamos, porque ao subir uma tribuna e falar sobre alguma coisa ao povo, a gente corre um risco muito grande. É como dizem os portugueses, subir nas tamancas, e a gente escorrega, e quando cai das tamancas a gente se machuca, não é? Porque as pessoas mais humildes, por respeito à humildade que têm, que possuem o valor da humildade, permite que eles respeitem as pessoas que assim estão. Aqueles mais sábios olham e dizem: este está envaidecido, está endemoniado. Porque o endemoniado não é só aquele que está em desespero, saindo para a rua, furando todo mundo com tridente, como mostra já o passado, vem nos mostrando. Não é bem assim, meus irmãos. Na verdade, nós todos estamos endemoniados quando corremos desesperadamente atrás das coisas materiais e só vemos e só entendemos e só aceitamos as coisas materiais. Nós ficamos cegos para a verdadeira razão da vida, que é a vida espiritual. Esse é o ponto onde Jesus queria realmente desde cedo nos levar a pensar. E fazem 2000 anos, e nós ainda renitentes, e Ele ainda amoroso, vem sustentando esses 2000 anos, esperando que nós cresçamos no entendimento, passemos pelo rameiro desse orgulho, desse ruído, dessa vaidade, sintamos as dores, porque aí sofremos. Porque à medida que nós entramos nesse rameiro, nós vamos nos afastando do Criador, ao passo que aquele que é mais humilde, cada vez mais ele vem se chegando ao Criador. Não é ficar submisso, meus irmãos, não é estar submisso, é ao contrário, é reconhecer a paternidade divina, reconhecer também isto que é importante. Mais adiante um pouquinho, nossos estudos nos levarão a isso. Vós sois deuses, disse o mestre. Olha que maravilha, como é que uma criatura orgulhosa, prepotente, com soberba vai poder ser Deus? Nós for um Deus do mal, me perdoe, porque não vai poder ser Deus, porque não vê os seus irmãos como iguais, não vê as criaturas como criaturas divinas, como filhos de um mesmo pai, se veem como uma casta. E nós estamos tendo a prova disso. Estudemos a história e vamos verificar que a época das castas já acabaram. Não cabe mais essa condição, não é, meu querido Lúcio?